Senhor, nesse dia, entregar, Senhor, Pai, a tua palavra, Senhor, Pai, aos nossos corações, Pai, amado Santo, que os nossos corações sejam abertos, Senhor, para poder receber de Ti, ó Pai, aquilo que Tu tem proporcionado no coração dele, aos nossos corações. É o que eu te peço, Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Tu és lindo, Deus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Graças a paz, boa noite, amada igreja. É uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa noite. Depois de ouvir tantos oradores como esses aqui, preparados na palavra, você fica até assustado. Meu Deus do céu, eu vou ter que ir lá falar para esses homens também, entendeu? Mas hoje Deus me honrou por estar vindo aqui trazer essa reflexão e eu fico muito contente. Eu sou prata da casa, né, como falam no futebol. Eu me converti em 2010 ali no Regina 3 e sou grato pela vida do pastor Geri, do pastor Antônio, que me deram início nessa caminhada do discipulado. O pastor Antônio falou para ele me adotar, porque eu estava meio perdido lá na igreja. Ele me adotou, ganhei uma mãe, ganhei um pai, ganhei um monte de irmãos, tal, e até hoje a gente tem uma comunhão, graças a Deus. Graças a Deus, eu fico muito grato por isso e é uma honra para mim eles estarem aqui hoje para vir eu pregar. Primeira vez aqui, depois eu volto para casa, né? Agora estou congregando ali na igreja do Morumbi, sou seminarista, estou aí no segundo ano do seminário, não é fácil, e estamos aqui, né? Até onde Deus permitir, porque o importante não é a placa da igreja, e sim a obra do Senhor. Todos nós temos que estar motivados a trabalhar na obra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. E queria agradecer também a minha esposa também, que me acompanha no ministério. Ela, eu sempre lembro assim, a esposa do Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, eu encontrei a minha. Todos têm encontrado a sua também. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. A grande comissão do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, nós podemos ver nesse texto, irmãos, a missão que Deus nos dá através do seu Filho Jesus, da grande comissão, que a igreja, irmãos, é o plano perfeito de Deus para espalhar o Evangelho. E nós, irmãos, nessa luta, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus, porque por muitas vezes, até por falta de conhecimento, nós não nos atentamos para certas partes da Bíblia, porque nós passamos, lemos e tal, e não atentamos a responsabilidade que está aqui, que é pregar o Evangelho, entendeu? E a gente tem que atentar para isso, porque não é um pedido, isso aqui é uma ordem, e essa ordem não é só para mim, para os pastores, para os presbíteros, diáconos, não, é para mim e para você, seja novo, seja velho, seja jovem, seja criança, todo mundo está convocado para essa grande missão, que é pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Nós não podemos deixar isso, que a grande comissão do Senhor vire a grande comissão da igreja. Nós temos que estar se preparando. Eu sei que não é fácil, irmãos, e eu me envolvo bastante também.
É muito difícil para mim, eu sempre fui muito tímido assim, falar em público. E foi uma luta no começo. Mas eu falo para vocês, a gente só vai pegar a prática na prática. Vai ter que pagar os sapos da vida aí, porque não é fácil não. E eu... Amém, amém. Que Deus essa noite aqui venha levantar obreiros aqui para fazer o íntimo do Senhor. Porque, como fala na palavra do Senhor, em Atos 1:8, ele também confirma esse chamado. Aleluia. Em Atos 1:8 ele fala: mas receberão o poder do Espírito Santo. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. E nós vemos aí todos os dias, irmãos, pessoas perecendo e sem conhecer a Cristo. E seria um egoísmo da nossa parte de termos recebido tão grande presente e não ter compartilhado com os outros. Porque nós podemos ver, irmãos, que nós somos privilegiados, nós ganhamos um grande tesouro, mas temos que lembrar, irmãos, que esse tesouro foi dado porque alguém se dispôs a sair do conforto para o desconforto, para poder falar de Jesus para nós, porque às vezes não é fácil, às vezes a gente se enrola. E eu falo isso porque eu sou líder de evangelismo na minha igreja, e eu vejo lá os jovens, lá eles ficam muito assim, retraídos assim, porque o tamanho da responsabilidade, e eles ficam assim pensando o que a gente vai falar. E eu falo para eles: nós vamos errar juntos hoje, mas vamos falar da palavra do Senhor, não se acanhe, porque Deus quer que você fale do seu coração. Ele não quer palavras eloquentes, uma boa oratória. Ele quer que você fale do evangelho dele com sinceridade, que as pessoas vão entender, porque o evangelho ele tem poder, ele tem poder de mudar vidas. E eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu fui fazer evangelismo lá no Grajaú, era uma comunidade, né? E eu sempre tive uma equipe assim, mais experiente, assim, eram poucos que não tinham experiência. Mas nesse dia pegaram toda a minha equipe, dividiram entre os mais antigos no evangelismo, e eu fiquei com um monte de jovens. E eu falei: meu Deus do céu, eu vou ficar nesse monte de jovens. E eu até fiquei um pouco indignado, assim, porque eu tinha uma equipe já formada, já se entrosa com a sua equipe, e você fica daquele jeito, assim, fica fácil de trabalhar. Mas Deus, às vezes, ele nos desafia a fazer algo mais. Eu estava acomodado com aquilo, porque estava muito fácil, era só ir, preencher as fichas, falar do evangelho, e não tem que ser lá ninguém. Aí eu peguei aqueles jovens, a gente começou a andar pela comunidade, começou a chover, e a gente fazendo evangelismo, porque a gente tinha horário para cumprir, e a chuva, não importa, fica lá debaixo da mureta lá, na marquise lá, espera a chuva passar e continua. Aí eu falei para aqueles jovens, e eles falaram: mas como que a gente vai fazer isso? Então, eu falei assim: não se preocupe, vão lá e falem do jeito que vocês aprenderam na igreja, porque por muitas vezes é isso que Deus quer, a simplicidade. E a gente começou a evangelizar e bater nas portas, porque não tinha ninguém na rua, porque estava garoando muito forte. E eu estava com a minha Bíblia e falei: não fiquem preocupados, porque minha Bíblia está aqui. Porque coisa, já está tudo marcadinho aqui, os tecidos do evangelismo, que eu gosto de marcar para facilitar para qualquer um da minha equipe poder usar a Bíblia com facilidade. E aí vamos lá. Aí batemos numa porta, estava uma garoa. Aí, vocês são crentes, né? Aí a mulher falou: vocês eu não vou falar não. Mas com essas duas crianças eu falo. Aí eu falei: já dá, vamos deixar lá. Aí eu chamei a outra pessoa, que era um adulto, né? Tinha eu mais um adulto. Aí eu falei: vamos aguardar eles aqui, vamos deixar eles à vontade lá. Eles desenvolveram o trabalho do Senhor. Aí eles ficaram falando, conversando com essa pessoa. Aí depois eu falei para eles: pergunta para ela se faz algum sentido isso para ela. Eles foram lá e perguntaram se fazia algum sentido na vida dela, daquelas palavras que tinham falado para ela. Eles leram as palavras da Bíblia, então para ela, e ela falou que sim. Aí eles perguntaram para ela se ela queria aceitar Jesus na Bíblia. E através daqueles dois jovens que nunca tinham evangelizado, a sinceridade do coração deles, aquela senhora, ela aceitou Jesus. Aleluia. E a gente tem que glorificar a Deus por isso, porque
Aquele dia foi uma lição para mim também, porque eu achei porque você acostuma a ser uma equipe, você fica com aquela equipe e você fala, poxa, está tão confortável. Aí quando Deus dá esses desafios, e Ele abriu meus olhos, porque agora eu não se preocupo mais com a equipe, porque quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. A gente só está ali só para fazer a vontade do Senhor, para a gente obedecer à vontade dele. Mas quem convence é o Espírito Santo. Nós podemos ver a palavra de Deus. Em 2 Pedro. Em João 16, 7, 8, ele vai estar nos falando sobre isso. Glória a Deus. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, é o Espírito Santo, a palavra de Deus ela já nos orienta passo a passo de como fazer a grande missão. A gente só tem que falar do amor de Cristo, e a gente não tem que fazer mais nada, é falar do amor de Cristo do nosso jeito, do jeito que aprendemos, porque Deus, Ele quer que a gente trabalhe. É muito gostoso estar sentado na igreja, é muito gostoso, e isso é muito bom. A gente tem que estar aqui para aprender a palavra do Senhor. A gente tem que aprender, mas uma coisa mais importante que é estar aqui sentado é o que a gente vai fazer com a palavra que nós aprendemos aqui. A gente tem que colocar ela em prática. Aleluia. Nós temos que falar do Evangelho para os vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho. Quando tiver oportunidade, de uma maneira discreta, vai falando do que Deus fez na sua vida, porque as pessoas gostam de ouvir histórias felizes, e através do que Deus fez nas nossas vidas é um grande testemunho, e as pessoas vão querer conhecer esse Cristo que fez essa maravilha na sua vida, porque as pessoas gostam de ver você chega feliz, sorrindo no trabalho todo dia, na escola, e as pessoas falam, ele tem algo diferente. E com o tempo eles vão descobrir que você é crente, você é servo do Senhor Altíssimo. Aleluia. Não tem preço. E você passa a virar uma referência aonde você está. E por isso há mais responsabilidade, né? Como eu falo assim, quanto mais poder é dado, mais responsabilidade, né? E o poder vem do alto, vem do Senhor. Aleluia. A todo momento para a gente estar. E um outro evento que aconteceu comigo no evangelismo, para falar para vocês que é o Espírito Santo que age em nossas vidas. Eu estava fazendo evangelismo também no Grajaú, porque o ano passado a gente focou, a nossa igreja focou bastante no Grajaú, porque tem muita comunidade carente por aí. E eles têm a necessidade tanto de assistência e como espiritual também é muito grande. E a gente, acho que das 8 missões que nós fizemos, acho que 4 missões foram no Grajaú. Aí fizemos também em Itapecerica, fizemos no Pernambuco também, foi uma bênção lá. Daqui a pouco eu vou passar uns slides aí falando um pouquinho das viagens missionárias do Pernambuco. E foi uma bênção. E eu estava evangelizando naquela praça, e estava eu e mais 2 meninas na minha equipe. Esse dia a gente estava bem deposado, porque falar a verdade, irmãos, o homem para fazer missão é difícil. Se não é a mulherada se empenhar na igreja, porque falar a verdade, nós saímos da igreja mais ou menos com 70 pessoas, depende da estrutura da igreja que a gente vai atender. Olha, eu vou falar para vocês, 50 são mulheres e 20 são homens. Aí vai separar os homens, quem vai trabalhar na logística, quem vai trabalhar ajudar no bazar, no atendimento das pessoas, na recepção. Aí sobra muito pouco para o evangelismo. E a gente tem que glorificar ao Senhor pela vida das mulheres, porque se não fossem vocês, irmãs, a coisa ia estar bem pior do que está. E nós precisamos atentar para isso, porque tem muito a ser feito, e nós, como igreja, não estamos atentando para a responsabilidade que Deus nos deu de fazermos missões. E eu falando desse rapaz, esse rapaz ele estava sentado naquela praça, e essas irmãs me chamaram e falaram assim, um rapaz, ele está meio com a cara meio assim, meio
chateada. Você não quer ir lá evangelizar? Eu falei, não, eu vou. Aí elas ficaram mais afastadas, né? Ele estava lá e eu falei para ele, bom dia e tal. Eu falei, posso falar algo com você? E ele falou assim, pode. Aí eu sentei do lado dele, que estava sentado na praça, e eu falei, você mora por aqui? Não, ele falou, moro em cima. Aí ele falou, ele está fazendo o que aqui? Ele falou, eu fui trabalhar hoje cedo, eu perdi o ônibus. E chegando no trabalho, o chefe foi lá e me dispensou. Aí eu estou aqui, aí eu fiquei muito chateado, eu parei aqui na praça para poder estar falando, poder estar descansando um pouco para depois retomar para minha casa. Eu falei, você sabia que foi Deus que te colocou aqui nessa praça hoje? Que Ele fez você chegar no trabalho ser dispensado? Ele falou, como assim? Deus queria que eu voltasse para o trabalho, que eu chegasse atrasado lá e fosse dispensado? Eu falei, Ele queria. Ele queria porque Ele tinha um encontro com você aqui. Aleluia. Nessa praça, para que você pudesse ouvir do amor de Cristo. E o que Ele fez por mim e por você. E eu comecei a falar com esse jovem. Eu comecei a falar do Evangelho para ele. Fiquei uns 15 minutos conversando com ele. E falei para ele, faz algum sentido para você tudo isso que você está ouvindo? E ele falou, faz. E você gostaria de render sua vida a Cristo? Se arrepender dos seus pecados, servir a esse Senhor? Que Ele vai mudar a sua vida. Porque a palavra dele diz que ela muda vidas, muda corações, muda situações. E ele disse que sim. Aí eu chamei as irmãs, elas estavam mais tranquilas, e nós oramos por ele ali. Aleluia, Jesus. Oramos por ele, ele aceitou Jesus. Eu orientei ele à igreja à tarde, que nós teríamos um culto às 16 horas na igreja local lá, a qual a gente estava prestando apoio evangelístico. E logicamente chegou às 4 horas, ele não estava lá. Ele não foi. Ele não foi e a maioria não vai mesmo. E mesmo assim, eu sabendo disso já, um pouco de experiência que eu tenho nisso, eu já troquei o telefone com ele. Aí já deu usado. Você não vai vir? Hoje não deu para ir e tal. Estava cansado e tal, eu não fui. Então aí eu comecei a discipular com ele durante a semana, mandava mensagens para ele, para acompanhar o ministério, para que ele não se enfraquecesse, para que ele ficasse aquela chama que acendeu naquela praça, continuasse na vida dele. E eu comecei a mandar mensagem para eles. Diariamente eu mandava mensagem, ele respondia. Passou uma semana, 2 semanas. Na terceira semana, irmãos, ele já não respondia mais. Aí bateu uma grande tristeza no meu coração. Porque eu pensei assim, será que aconteceu isso? Ele sofreu um acidente? Eu jamais imaginaria que ele tinha enfraquecido e tinha pego outros caminhos. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu fiquei curioso, porque acompanhando o estado dele. Eu falei, vai postar alguma coisa, vai ter alguma coisa aqui. Que vai falar pelo menos que ele está vivo, né? Aí passando uns dias aí foram aparecendo ele no baile funk, ele na balada, com a mulherada, fazendo bagunça, na bebedeira, e aquilo entristeceu muito o meu coração. E eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, eu acho que esse não é o propósito que o Senhor tem para mim, porque eu não tenho jeito com missões, o Senhor não tem resultados. E Deus falou no meu coração, que dá o resultado do Espírito Santo. Aguarde que virá. Passando algumas semanas, eu já tinha até esquecido desse quadro e tal. Aí um dia eu estava lá sentado no sofá, aí eu olhei os status, uma pequena igreja de garagem mesmo, uma porta de garagem assim, e tinha alguém louvando lá. Aí quando eu fui olhar assim, o nome em cima que estava no status era esse jovem. Glória a Deus. Isso é muito gratificante. Eu sei que a gente não tem que esperar isso, porque é o Espírito Santo que faz tudo isso, mas a gente fica feliz de ter sido o instrumento dele. Aleluia. Maravilhoso, Deus. Uma pessoa foi um instrumento da minha vida para mim poder aceitar Jesus em 2010 ali no Regina 3. Eu pude ser também instrumento para ele aceitar Jesus também. Isso é muito gratificante. Isso é viciante. Quando vocês começarem a fazer missões, quando vocês começarem, vocês não vão querer parar mais. Vocês vão querer. Vocês vão ver a hora, ficar ansiosos para sair a agenda da igreja, para vocês poderem estar ali fazendo esse trabalho evangelístico, que é muito bom assim você ver uma pessoa mudando de vida, você saber, poxa, foi o Espírito Santo, mas eu fiz minha parte ali para aquela pessoa estar aqui, está glorificando o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a vida da minha esposa também, porque ela me apoiou muito no começo, porque quando eu fui para a igreja do mundo, por ser uma igreja grande, eu fiquei lá nadando, né? Estava no Regina lá, conhecendo todo mundo, abraçando todo mundo.
Cheguei lá, uma igreja de 4.000 membros. Eu era mais um peixinho aqui nadando ali. E eu ia para lá, praticamente assim, eu ficava, cada dia que passava, eu ficava mais triste assim, porque eu não via propósito da minha vida ali. Aí veio uma viagem missionária. A primeira viagem que eu fui fazer foi em 2023. E eu fui fazer a viagem missionária. Aí ela falou: por que você não vai na viagem missionária? Eu falei: sério? Será? Eu falei: vamos escrever. Eu fui, aí teve uma reunião, né? Aí quando eu cheguei lá na reunião, aí o pessoal, o presbítero lá, responsável pela reunião, falou assim: cada um vai falar o seu nome e sua função. Aí começou: eu sou psicóloga, eu sou doutor, eu sou cirurgião, eu sou advogado. E falava o seu nome, a sua função e o que você poderia fazer nessa viagem missionária. Eu falei: vai chegar a minha vez. Eu vou falar que eu falei: eu sou segurança e não sei fazer nada. Aí foi lá, eu falei: eu era menor ali. Aí eu fui para casa desesperado. Eu falei para a vida: vida, acho que eu estou no lugar errado. Ali todo mundo é alguma coisa, ali eu sou segurança, porque eu vou fazer de segurança lá. Aí a vida falou assim: você gosta de abraçar? Vai lá e abraça o povo. Você gosta de abraçar? Vai lá. Que Deus vai te usar do seu jeito. E eu fui para aquele lugar, e foi maravilhoso, assim, que a gente do aeroporto, a gente teve que alugar carro, né, para ir para o sertão. Aí só do aeroporto, na viagem ainda foi eu e mais 3 irmãos. E ali a gente foi, um dos irmãos mais experientes, né, missionário mais experiente, foi incentivando a gente a contar nossas experiências com Cristo, que nós passamos na vida. E cada um foi contando a sua experiência, e a gente começou a louvar o Senhor ali, e começou a chorar, todo mundo começou a chorar. E quando nós chegamos na frente da pousada lá, todo mundo desceu do carro chorando. Aí os irmãos falaram: porque isso não é coisa meio de Batista, né? Batista é mais sossegado. Então, aí a gente tudo chorando lá. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu falei: o que está acontecendo? Porque bateu em vocês? Estou chorando aí. Isso aqui é mistério. Só Deus explica. E ali foi uma viagem que mudou a vida das pessoas. Mudou minha vida. Quando eu voltei, irmãos, eu voltei impactado. Eu voltei tão impactado que eu já me inscrevi na recepção, para trabalhar na recepção da igreja. Eu já me inscrevi num curso de teologia. Fui fazer seminário pela igreja também, pela Igreja Batista ali da Vila das Belezas. E sabe, minha vida mudou. E eu comecei a trabalhar no Ministério de Homens, comecei a ajudar no Ministério de Casais, e eu comecei a me envolver tanto na igreja. Aí eu e Vida também, ela trabalha comigo também na recepção. Vamos trabalhar no Ministério de Café da igreja, e nós somos muitos obreiros, a gente chegava cedo lá para botar os pãozinhos lá, fazer o lanchinho dos irmãos, e a gente estava tão envolvido assim que parecia que a gente tinha se achado naquela igreja. E ela estava no coral já também, e a bênção foi se espalhando. E é muito bom, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Porque, não é fácil não. Você chegar, a gente pegou o avião ali, eu olhei para aquele monte de povo lá, falei: olha, tudo, e eu aqui, o que eu vou nem abrir minha boca, eu vou ficar quietinho. Mas foi uma bênção. Eu acho que só médico, tinha uns 6 médicos lá. E foi a bênção que a gente conseguiu trabalhar, fazer muitos atendimentos ali. Eu trabalhei na logística, né? Pelo menos para carregar peso eu sinto, né? Aí trabalhei também no evangelismo, tá? E fomos ali. A primeira vez que eu trabalhei no evangelismo efetivamente assim, e nós fomos ali para a Cachoeira do Roberto ali, onde as pessoas, quando a gente vai fazer essas viagens, geralmente a igreja local, ela já anuncia uma semana antes, ela vai anunciando que vai ter esse trabalho lá. E as pessoas, elas, quando ir lá, é assim, depois das 6 da tarde. O pessoal é muito quente, o pessoal, depois do almoço, vai tirar a cesta, né? Aí a gente tem que começar a evangelizar à tarde. Aí a gente fez o trabalho na igreja, em Afrânio, na cidade de Afrânio, na parte da manhã. E a parte da tarde a gente foi lá para a Cachoeira do Roberto, que é o sertão mesmo lá. E ali, irmãos, a gente pôde ver assim, a necessidade daquele povo de ouvir a palavra de Deus. Naquela cidade, depois eu vou passar uns slides, bem no meio do terrão, assim, é só terra para todo lado, tem aquela igreja ali no meio. Eu falei: nem o padre fica lá, então sei que é aquele lugar, o padre veio da cidade.
Ele vem e tal, a pessoa manda o carro buscar o padre lá para fazer a missa lá, para você ver que ali não é um lugar fácil de viver. Mas aquele povo é um povo feliz. É um povo que é carente da palavra de Deus, mas é um povo feliz. E na sua maioria ali são católicos, tá? São católicos praticantes, entendeu? Porque ali tem uma certa assim, cultura de ter missa, você tem que estar na igreja, entendeu? E essa segunda vez que eu fui para lá, irmãos, aí o pastor falou para mim assim: Faria, você vai trazer a palavra do sertão. Eu falei: meu Deus. Quando eu vi a mensagem que foi pro WhatsApp, eu estava na casa da minha mãe, estava eu e Vita lá. Eu falei: Vita, olha o áudio que o pastor Afonso mandou para mim. Eu falei: meu Deus, que responsabilidade. Nunca tinha pregado na vida, irmão. Nunca tinha falado. Aí eu comecei, aí foi uma jornada de choro, o estudo da palavra, chorei bastante. Chorei. E jejum. E pedi ao Senhor dar a palavra, porque eu não estava acostumado com esse mistério de palavra, né? Eu só falei: tem que orar, ler a palavra e orar. E Deus vai te dar a palavra. Eu comecei a orar. Eu falei: ô Senhor. Mas era uma mensagem evangelística. Aí eu comecei a orar, né, pedindo ao Senhor. E o que aconteceu? Aí o Senhor me dava Romanos 10, do 3 ao 15. Eu falei: mas Senhor, essa não é a palavra. Aí eu orava de novo e ia dormir. Romanos 10, do 3 ao 15. E era uma palavra para evangelizar, e ele só me dava uma palavra de missões para falar para a igreja. E eu fiquei assustado. Eu falei: o que eu vou falar para o pastor? O que eu vou falar para ele? Aí eu falei assim: não tem jeito, eu tenho que obedecer à vontade do Senhor. Então eu falei: vou preparar o sermão e vou mandar para ele. Eu vou mandar para ele para ver o que ele fala. Aí eu fui lá, preparei o sermão, irmãos. E aí não mandei para ele, não, fiquei comigo. Eu falei: vou falar pessoalmente, né? Porque vai que ele fala para mim fazer outro sermão e eu não tenho prática nisso, não. Se eu demorei um mês para fazer isso aqui, a viagem a semana que vem, então eu falei: eu vou entregar pessoalmente, porque se ele falar, ele dá um outro pregador lá. Aí, irmãos, eu fui para lá, aí eu já fui com o sermão tudo. Eu tirei uma xerox, né, porque foi tudo à mão, porque eu não sei negócio de computador não é comigo, não manjo nada disso aí, não. Foi tudo à mão, escrito à mão mesmo. Eu tirei uma xerox e mandei para ele. Aí, pastor, dá uma olhadinha aí no sermão que Deus me deu. Aí ele ficou um dia, eu não respondi, 2 dias eu não respondi. Ai, eu falei: Senhor Jesus, ele deve estar muito chateado comigo. Aí no terceiro dia a gente foi fazer o trabalho em outra cidade de Orleans, que ela tem um índice muito grande de suicídio lá naquela cidade. E a gente foi fazer o trabalho com os terapeutas que foram, né? E a gente foi levar esses terapeutas lá e tal. E eu falei: aí eu fiquei na cola do pastor. Falei: uma hora que ele estiver sozinho, porque não estava para passar vergonha. Aí eu falei: aí o Rodrigo falou assim: eu vou ter que ir lá em Dormentes. Eu vou ter que ir lá na casa dos meus pais, que eu tenho que pegar os negócios lá. Eu falei: eu vou com o senhor. Aí eu fiquei, né? Falei: e aí? Fala ou não fala? Ele não fala, eu vou falar. Eu falei: ô pastor, poxa, o senhor não falou nada sobre o sermão que eu te dei e tal. O senhor falou que ia dar uma olhada e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô Faria, eu te pedi um sermão de evangelismo. Você me trouxe um sermão que não é de evangelismo, não é adequado para o momento. Eu falei: ô pastor, eu tentei, mas foi isso que Deus me deu. Aí ele falou assim: então se foi isso que Deus te deu, então você vai pregar o que Deus te deu. Eu falei: amém. Aí eu fui, aí no outro dia a gente ia para aquela cidade do sertão, chamada Roberto, e foi muito bacana assim, porque eu estava tão apavorado que eu não tinha pregado na vida. E eu falei: eu não vou nem fazer o evangelismo hoje. Hoje eu vou ficar aqui quietinho, aqui cuidando das cadeiras do som. E eu fiquei ali, orando, pedindo ao Senhor. Eu falei: Senhor, seja comigo, porque eu sozinho não sou capaz não. Aí eu pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, que me fortalecesse, né, naquele momento. Aí o que aconteceu, irmãos? Começou um monte de cavalos, apareceu um monte de cavaleiro, começou a aparecer na cidade. Aí eu comecei a falar: meu Deus do céu, uma romaria, né? Aí eu falei: será que a gente está furando alguma agenda da igreja, né? Que a igreja católica, eles são muito sérios nisso. Aí começou a aparecer, daqui a pouco tinha 70 cavalos, estava todo mundo em frente à praça, onde a gente estava com as cadeiras lá para montar o culto.
Aí eu perguntei, falei, irmão, vê o que está acontecendo aí? Aí ele falou assim, vai ter uma romaria hoje. Romaria, que eles vão desfilar com a Nossa Senhora na picape, os cavalos vão atrás. E eles vão orando, tá? Eu falei, meu Deus. Aí eu fui comentar com os irmãos, meu irmão, vamos ver, né? Qualquer coisa a gente fala com o padre, porque era o mesmo horário. Eu falei, mas que hora é isso? Ele falou, 19 horas. Eu falei, meu Deus, o mesmo horário do culto. Não apareceu ninguém. Vamos dar um jeito. Aí quando eu falei com os irmãos, eu falei, vou lá conversar com o padre. Vou falar assim, o senhor me desculpa, mas a gente não sabia da agenda da cidade. Aí o irmão falou, que isso? Você vai falar com o padre? Quem vai falar com o padre? O quê? Deixa aí. Eu falei, tá bom então. Não mandava nada mesmo, não. Só que ele falava dessa carteira. Aí quando eu cheguei, aí eu falei com outro irmão que era local lá, e eu falei, irmão, a gente está furando a agenda da cidade. Ele falou, não, irmão, essa agenda aí não é da cidade não, porque nós verificamos tudo isso. E essa aí é uma agenda extra, eles iriam fazer outra cidade, e como o padre está aqui, nesse final de semana, aí eles resolveram mudar para cá. Eu falei, Senhor. Aí eu fiquei bem desespero, eu falei, Senhor. Aí eu fui lá, tinha um banheiro público, né, lá que eles trancaram para a gente não usar, né, porque eles tinham a chave lá, né, pessoal, aí fui lá e trancaram o banheiro lá para a gente não usar. Eu falei, a prova é maior agora. Tem que pegar lá para o banheiro. Aí eu até achei, quando ele chegou lá, né, eu achei que ele ia deixar aberto para a gente ia falar alguma coisa lá, o senhor lá. Ele foi lá e trancou, foi os dois. Eu falei, meu Deus do céu, a prova é grande. Aí eu fiquei ali, aí eu fui para trás daquele banheiro lá, irmãos. E eu ajoelhei lá, ajoelhei e comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor me deu a palavra. E eu estudei. Eu tentei fazer o meu melhor. Agora isso aqui eu não consigo resolver não. O Senhor vai ter que. Se o Senhor quer que aconteça esse culto nessa noite, o Senhor vai ter que tomar providência para que tudo isso aqui se resolva. Porque isso aqui é só o Senhor pode resolver. Porque eu não sou capaz. E aí, irmãos, eu orei ali, e o povo passava de cavalo olhando para mim ajoelhado ali, atrás do banheiro público da cidade. Eu falei, não sei, uma situação meio constrangedora mesmo. Mas eu não tinha o que fazer, irmãos, eu tinha que clamar ao Senhor para que Ele pudesse fazer aquilo acontecer. E aí o tempo foi passando, eu comecei a montar as cadeiras e tal, os irmãos foram chegando para montar o som ali, e as coisas foram se ajeitando. Aí quando faltava meia hora para começar o culto, começou a descer a carreata, com os carros, com os cavalos, e eles começaram a fazer a adoração deles lá, a Nossa Senhora lá, e eles desceram e foram para a igreja, para a missa. E a praça ficou toda para nós, irmãos. Eles adiantaram meia hora, Deus adiantou, né? Porque eles não entendem isso, mas foi Deus que adiantou a agenda deles meia hora. Que foi mais de meia hora, porque foi às 18h26, eles começaram a passar e eu olhei. Eu até gravei assim os cavalos assim, mas eu não sei se eu salvei o vídeo. Eu falei, vou ter que mostrar isso aqui para os irmãos para eles entenderem o poder de Deus quando ele está no negócio aqui. Ele é tremendo. E não para por aí, irmãos. Aí quando deu o horário do culto, irmãos, não aparecia ninguém. E a gente fica olhando aquelas cadeiras tudo vazias. Eu coloquei um monte, né? Que eu sou exagerado. A minha fé, eu coloquei um monte de aquelas cadeiras tudo cheias e tal, e não apareceu ninguém. E a gente não entende, né? O trabalho de Deus, né? Mas aí daqui a pouco aí veio o ônibus da cidade, né? Da cidade próxima lá, veio cheio de irmãos lá, tudo crente, irmãos. Não tem ninguém lá para me evangelizar. Entendeu? Aí vocês entendem porque Deus tinha mandado para mim aquela palavra de Romanos, né? Que ali, naquele momento, Deus tinha preparado para a igreja, para ela ouvir a necessidade de se pregar o Evangelho. E ali eu comecei a pregar o Evangelho ali, pregar Romanos, falando para eles a necessidade, que eles não poderiam ficar esperando acontecer um evento evangelístico para fazer missões. Missões eles iam fazer todos os dias na vida deles. E aí no outro dia, nós tivemos que ir para outra cidade, fazer um trabalho com jovens lá. Aí na cidade já não era mais sertão, era uma cidade grande, né, Petrolina. Aí nós fomos lá fazer o trabalho com jovens e foi edificante. Mas só que um dos irmãos falou assim,
eu prometia com algumas coisas naquela cidade lá e eu vou ter que cumprir. Vocês vão voltar comigo lá? E a gente cansado, irmãos. Ele está cansado, porque lá você acorda muito cedo, dorme muito tarde e depois acorda muito cedo. São vários dias assim sem dormir direito. Mas é gratificante, sim, irmãos, o trabalho. Aí ele falou assim, vamos voltar aí, Cachoeira do Roberto, vamos voltar. Aí a gente saiu de Petrolina, eram 2 horas até a cidade de Afrânio, aí a gente parou, almoçou, aí só acabou de almoçar, já entrou no carro, já fomos direto, a gente tinha que ir lá, fazer a missão daqueles irmãos lá, e voltar para a cidade por conta da noite ainda. Aí a gente foi, mas tem que ser rápido, e eu tinha uma irmã lá que é uma bênção, a irmã Maria, que aonde ela para, ela evangeliza, é uma excelente evangelista. Mas que ela muito tempo, eu falei, irmã, hoje a gente não tem tempo de ficar muito tempo conversando, não. A gente tem que agilizar, porque a gente tem mais 1 hora e pouco para voltar de viagem. E a gente tem que estar lá no culto, que o pastor falou que tem que estar no horário. Entendeu? E aí ela foi, a gente foi. A gente encontrou muitas pessoas e tinha a cidade lá, tem um grande problema lá, que tem um envolvimento assim, tipo, parentes casaram com parentes. Isso, dessa junção sanguínea, né? Não sei se é assim que se fala, nascem muitas pessoas deficientes com problemas. E lá tinha várias pessoas, várias crianças nesse estado, né? E um irmão lá, que ele é empresário de futebol, ele tinha prometido bola para aquela criançada toda. Né? Eu falei, irmão, agora você prometeu que cumprir, sem bola a gente tinha. Aí ele falou, pô, irmão, ir lá na cidade comprar bola, porque eles não sabiam onde comprar bola. Ele falou, você vai lá e compra as bolas lá, que é para aqueles jovens lá que eles vão cobrar. Porque quando a gente fala para uma criança que vai fazer uma coisa, ele tem que fazer. Né? Porque eles levam muito a sério, né? Às vezes a gente não leva, mas criança leva muito a sério e a gente tem que honrar, né, a nossa palavra, porque nós somos cristãos. E nós fomos ali, distribuímos aqueles brinquedos lá, foi um momento de muita alegria. Acabamos conhecendo outras pessoas que estavam com necessidades também de oração, que tinham tendência de suicídio. E aí acabamos orando, nos atrasando para voltar para a cidade, que é normal isso. A gente acaba se atrasando mesmo, porque você vai fazer uma coisa, mas acaba aparecendo outras necessidades, pedidos de oração e tal. E o mover de Deus foi muito grande naquela cidade. E eu louvo a Deus por ter tido essa oportunidade. Mesmo estando cansado assim, eu dispus a fazer uma viagem extra, né? E foi uma bênção assim para nós. E eu falo, irmãos, eu vou passar assim, alguns slides assim, para vocês verem que não é difícil a maneira como nós trabalhamos na nossa igreja. Porque logicamente cada igreja ela vai ter um momento assim, uma maneira de trabalhar diferente. E aí, essas aí são viagens aqui aí é no sertão. Nós nos prontificamos a ajudar a construir essa igreja lá nesse local. A gente já estava ofertando lá nesse sentido. Aí nós fomos lá fazer o culto lá de inauguração dessa obra, né? E a obra está bem adiantada hoje, graças a Deus, ela está em ponto já de telhado, e Deus vai abençoando, né? Porque não é fácil, irmãos. É oferta, em cima de oferta, é aquele pouquinho, né? É aquele trabalhar de formiguinho, para a gente poder fazer a obra, porque não é fácil que tudo lá. E a dificuldade maior lá ainda é a mão de obra, porque não tem ninguém para sentar o tijolo. Aí você tem que, muita luta, você tem que esperar um pedreiro bom para ele desocupar a obra, para ele poder fazer a sua obra. Aí a nossa obra da igreja, como ela vai parar por causa do dinheiro, né? Aí aquele pedreiro, ele faz uma parte, depois ele vai fazer uma obra que ele tem que ganhar a vida dele, depois ele volta lá para poder estar dando continuidade naquela obra. Aí ele saiu ao evangelismo. Esse senhor aí, foi a viagem de 2023, é o senhor Rufino, ele tem 93 anos, irmãos. Nós paramos lá para evangelizar eles, eu sou aquele mochilinha ali nas costas, eu acho que sou eu. E a gente parou lá para conversar com ele, evangelizar, e aos 93 anos de idade, a gente conversou com ele, perguntou se tudo aquilo fazia sentido para ele, e ele falou que sim. Aí
Aí nós o convidamos, né? Mas a gente fez o apelo, ele não aceitou o apelo na hora e tal. Mas nós o convidamos para ir ao culto à noite. Ele falou que tinha dificuldade para se locomover. Mas nós falamos: se o senhor falar que vai, a gente vem aqui de carro aqui e vem buscar o senhor. Aí a gente buscou, meus irmãos, e ele foi para aquele culto lá. Esse não foi o culto que eu preguei, não. Esse aí foi em 2023. Eu preguei em 2024. Aí ele foi, o irmão trouxe, a irmã trouxe a palavra, né? Foi a esposa do pastor que trouxe a palavra. E depois foi feito um apelo para ele. E ele foi e aceitou Jesus. Sabe? O irmão ali do lado, ali, os irmãos ali, o pastor Cavalcante. Está ali os outros dois irmãos, o Cavalcante e eu chamo ele de menino do livro, eu sempre esqueço, o irmão Claudemir. E ele aceitou Jesus. E nesse ano eu fui lá visitá-lo de novo. Eu fui lá visitá-lo e falei: vamos ter que ver se a computação é firme. E aí, aos 94 anos, ele está vivo, para a honra e glória do Senhor. E irmãos, ele fica com a Bíblia dele na porta, falando de Jesus para quem passa. Quem der atenção para ele, porque ele gosta de falar. Quem der atenção, ele vai lá falar de Jesus. E você vê, irmãos, 93 anos, e a disposição que ele adquiriu para falar de Cristo. E aí, quando a gente vai lá agora, ele fica evangelizando a gente. Eu não sei se ele está fazendo um treinamento, mas a gente fica muito feliz de estar ali. Ali está a irmã Cândida, está eu, a irmã Cândida, o irmão Aguinaldo, que é empresário de futebol, e ali está... É o Edson, né? É o Edson. Leandro. O irmão Leandro também. E aí a gente passou esse momento. Esse momento ali era a hora que a gente tinha que ir rápido. Aí a gente acabou encontrando ele. No dia anterior ele não estava na cidade, ele estava na casa dos filhos. E aí esse dia ele estava aí, falou: vamos passar para dar um abraço para ele lá. Ele acabou segurando a gente lá, evangelizando a gente. Acho que estava fazendo um treinamento. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção saber da alegria dele de estar ali servindo ao Senhor. Pode passar o próximo, por favor? Esse aí, irmãos, é um trabalho que nós fizemos em 2024 agora. Foi um trabalho maravilhoso. Porque essas cidades, elas têm um problema. Além desse problema consanguíneo aí das pessoas, tem um problema muito grande lá, que é o abuso de álcool, abuso infantil é muito grande, irmãos. Abuso de álcool, abuso infantil e uso de drogas entre crianças. Eu fiquei assustado, porque eu falei: poxa, no sertão, droga é a realidade deles agora, irmãos. A droga está consumindo as crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Está consumindo. Por quê, irmãos? Porque os pais têm que correr atrás do trabalho, do ponto de garantia. E as crianças acabam ficando ali, né, na comunidade ali, e elas acabam sofrendo muito com isso. E esse ano agora, nós fizemos um trabalho muito legal, que é um trabalho que a nossa igreja tem, que é o bonecas. E as irmãs da igreja, elas confeccionam bonecas de pano, e através dessas bonecas, elas dão tipo uma orientação educativa a respeito de orientar as crianças quando elas estão sendo abusadas. Aí através dessas bonecas, elas vão falar: ó, se tocarem aqui em você, isso é um abuso. Não deixe, fala com o papai e com a mamãe. Entendeu? Essa maneira de poder estar conscientizando essas crianças. Porque por muitas vezes as crianças são inocentes, elas acabam sendo abusadas pela inocência, pela maldade do ser humano. Porque o ser humano ele é terrível. E nós conseguimos, irmãos. Cachorro do Roberto é só uma escola que tem lá, é uma escola pública só. Aí então essas crianças aí foram feitos trabalho lá. E foi uma bênção, foi muito bem aceito. Aí tivemos umas bolas ali, e foi o motivo dessas bolas aí, que foi o motivo que ele teve que voltar no outro dia. Porque a bola era tão fininha, pô, lá ia cascada, pedra lá. Aí esses meninos que eles tinham essa deficiência, eles estouraram a bola deles, não deu 15 minutos de bola. Eu falei: os irmãos também compraram uma bola também, que falaram: pelo amor de Deus, eu não compraria. Né? Vai fazer o quê? Deus, é assim que proveu. Aí fomos ali e tivemos que levar essas bolas de couro mesmo, bola de futebol mesmo para eles, porque os meninos são apaixonados por futebol. E foi uma alegria danada. Aí os dois já pegaram os gêmeos, tinha dois que já pegaram. Aí eu falei: poxa, podia ter comprado uma de cada cor, né? Para não dar briga. Porque
Aí tinham 3 bolas, mas só que o abençoado do irmão deu a única amarela para o outro, que era irmão filho único, e aí deixou as 2 verdes para os outros 2. Eu falei, ô irmão, você podia ter dado a verde para um e ficava com para cada um. Mas a meninada é extraordinária. Eles foram lá pegar uma canetinha, já colocou o nome de cada um para misturar. Já começaram a jogar bola dentro de casa mesmo. Eu falei, glória a Deus. E a mãe dele ficou tão feliz, foi tão gratificante, foi uma coisa tão pequena que a gente fez, mas o significou tanto para eles. E aí nós fomos para as escolas da cidade de Afrânio. Nós conseguimos cobrir lá 5 escolas, entre escolas particulares, as escolas estaduais e municipais. Foi uma correria. Mas aí eu fiquei responsável pela agenda, porque eu tinha que fazer a conta certinho de quanto tempo cada preletor ficava na sala de aula. Aí eu fazia a troca. Aí cada sala de aula tinha um tema. Um era abuso sexual, outro era uso de drogas. Aí nós conseguimos fazer assim. E outro era apoio emocional mesmo. E a gente foi trocando aquelas 4 salas. Aí eu tinha que correr de sala em sala e apitar, acabou o tempo, vai para outra sala, aí mandava o instrutor para outra, e foi uma vez que a gente tinha um horário, porque a gente tinha que liberar as crianças no horário, porque lá é tudo longe, as crianças moram muito longe, e se elas perderem um ônibus escolar, elas vão ter que caminhar 30 quilômetros, umas 40 quilômetros, entendeu? E já sai tarde, né? 5 e pouca da tarde. Elas vão chegar à noite, andando pelo meio daquele sertão lá, daquelas estradas, vocês puderam ver umas fotos aí, que não tem nada. É um pouco de verde que tem, e é lindo aquele lugar. Um pouquinho de verde que dá um destaque tão lindo, aí se bate o sol assim, é uma coisa maravilhosa. Essa viagem já, irmãos, é no Vale do Ribeira. Essa viagem eu fiquei imensamente impactado, porque eu imaginei que eu ia lá para o sertão lá, a viagem missionária, que lá eu ia ver pobreza extrema, ia ver muita coisa difícil de lidar. Foi difícil ver assim, ouvir as histórias dos jovens assim, que sofreram de abusos, uso de drogas, essas coisas. É muito difícil de ouvir isso aí maltrata o nosso coração, né? De saber que tem que ser os seres humanos que fazem isso com os outros, se aproveitando da inocência e da oportunidade de fazer mal. E eu sei que isso é falta do amor de Deus no coração deles. Porque se eles conhecessem a Cristo, jamais, irmãos, eles fariam uma coisa dessa com o seu semelhante. Porque eles amariam o próximo, né, como Jesus nos amou. E nós fomos para o Vale do Ribeira. E foi muito impactante, irmãos. Essa casa aí, ela é feita de caixinha de leite, para vocês verem. Irmãos, e essas casas que eu estou te mostrando, irmãos, é tudo de crente. É tudo irmão que foi ali através do missionário, que trabalha naquela área, e eles converteram a Jesus e estão ali, mas moram em situação muito precárias. Teve casas, vocês podem ver lá, que tem uma corda, a gente tem que descer de corda para conseguir descer lá. É uma corda esticada e a gente tem que descer lá. Tem uma casa lá que eu não consegui nem entrar, porque não dava altura, aí já tinha entrado 2 pessoas, estava todo mundo encurvado. Aí para fazer o culto que nós fizemos em todas essas casas, nós fizemos um culto no lar. Minha esposa foi junto também, foi uma bênção também, foi a primeira viagem missionária dela também, foi bem impactante, né? E a gente ali conhecemos muitas histórias assim de abusos, que ali, irmãos, tem pessoas ali que vivem com R$5 por dia, isso se trabalhar, R$5 por dia para se alimentar. E elas não têm água, elas não têm luz, e elas, mesmo assim, irmãos, elas estão ali, se dobraram o joelho, diante de todas as dificuldades, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas isso só foi possível, irmãos, porque pessoas deixaram se conduzir por Cristo para poder estar fazendo a obra naquele lugar, porque não é fácil. O irmão ali, o irmão Chicão, que está do meu lado, está com a mão no meu ombro ali, o irmão Chicão, ele era jogador de futebol da seleção, chegou a jogar na seleção brasileira, aí se machucou, teve uma lesão, teve que parar de jogar futebol, aí virou técnico de futebol, e quando ele teve um convite para ser técnico do Criciúma, se eu não me engano, mas só que ele teve um convite para ser missionário, e ele falou para o pessoal assim, eu sei que o seu pagamento é muito bom,
mas agora eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou viver do que o Senhor me der. E ele levou a família para aquele local, a esposa, e dali ele fez muitos evangelistas ali. O filho dele cresceu, virou pastor em uma das igrejas daquela cidade, e ali nós podemos atender ali, como nós fomos em uma equipe grande, nós dividimos e atendemos duas cidades, Itapirapuã, o nome difícil, né? Não fala direito, o nome difícil. E Itapiaí, umas cidades muito carentes e tal, e que precisam da nossa atenção. E eu falo para os irmãos que nós precisamos, irmão, fazer essa obra evangelística. Nós precisamos nos unir como igreja, porque como igreja nós conseguimos, porque nós não vamos estar sozinhos. Cristo vai estar conosco todo momento, como ele diz a sua palavra. Eu queria mostrar, que eu falei que ia mostrar, né, como que a gente faz a nossa igreja lá, mostrar os slides do Renz, que nós temos um grupo lá de evangelismo que chama Renz in Action. Eu passei, acabei me enrolando um pouquinho. Esse é o nosso grupo. A gente se reúne na igreja os sábados, geralmente são viagens curtas, e a gente vai pelos municípios. Aí a gente está em Maús, em Itapecerica da Serra, uma área muito carente também, e nós vamos lá. Como a estrutura da igreja aí era pequena, a gente não fez atendimento médico, mas a gente convida médicos, professores, advogados. Aí a gente faz vários tipos de atendimento. E o que nós fazemos, irmãos, para ajudar a igreja local? Nós fazemos bazares, juntamos esse dinheiro e damos como oferta para essa igreja, para estar ajudando a levantar, para estar podendo eles se sustentarem como igreja, e essa obra continuar. E nós fazemos isso também. E tudo que sobra do bazar nós deixamos lá na igreja, para que eles possam administrar, fazer doações, e podem estar administrando dessa maneira. E nós também levantamos oferta entre nós, para que podemos estar atendendo as necessidades mais urgentes daquela igreja. E irmãos, tem sido um trabalho, no começo foi difícil de se organizar, mas tem sido um trabalho que tem edificado muitas vidas. E as igrejas falam que a partir do momento que nós passamos por lá, a igreja se tornou outra igreja, porque eles tomaram consciência do que é fazer missões, do que é fazer evangelismo. E isso é muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa consciência. E essa outra foto lá, tem uma mesinha, foi no Grajaú, e nós mudamos a tática totalmente lá. Lá nós fomos fazer evangelismo, e o que aconteceu? A igreja era muito longe, e a gente tinha que andar muito para chegar lá. E as pessoas não conseguiam ir até lá. Aí, como na minha equipe tinha uma médica, a gente falou: por que a gente não faz aqui à tarde o atendimento aqui na comunidade? Só que a gente tinha o guia, né? E o guia sumiu. Lá em cima eu não vou subir, não. Lá não vou, não, é perigoso e tal. Eu falei: mas poxa, é lá que o pessoal está precisando de atendimento. Se a gente ficar aqui embaixo, não faz sentido o nosso trabalho. Aí, mesmo sem guia, a gente foi batendo, a gente começou a gritar lá, bater pau. Eu falei: alguém em casa, porque não tinha ninguém na rua. Era um assentamento clandestino que fizeram lá. Aí uma pessoa abriu a janela e falou: oi, o que vocês querem? Vocês são da igreja? Nós falamos: somos da igreja. Glória a Deus. Vocês estão com médicos? Eu falei: nós estamos com médicos. Ele falou assim: e nós estamos precisando muito de médicos aqui. E aí a gente pediu para ela: você tem uma mesa, alguma coisa para a gente fazer o atendimento e tal das pessoas? Aí a gente estava com a médica, estávamos com a enfermeira, a Rosângela, a enfermeira, a doutora Ana, médica, e mais a Miriam, a recepção, e o pastor, acabou. E a anotadora, fazia as fichas dos pacientes, e foi uma bênção. E ali, formou-se aquela fila, a troca de atestado, porque é muito complicado, você tem que marcar uma consulta no médico, para ele trocar um atestado, uma receita médica, uma coisa tão simples. E eles têm que guardar meses na fila para poder marcar uma consulta, para poder trocar. E ali nós conseguimos fazer, através da
da bênção da doutora, e ela, como ela já trabalhava na prefeitura, Foi mais aí, eu acho que a prefeitura da Olinda ali, aquela Olinda ali, Jardim Olinda e tal, ela trabalhava naquele posto, e ela foi lá, foi trocando aquelas receitas, foi fazendo entrevista com o pessoal, foi dando orientações, foi dando guias de atendimento médico, irmãos, e nós fomos fazendo fichas, né? E para nossa surpresa, irmãos, não tinha um que não era crente naquele lugar, irmãos. Porque aí eu falei para a irmã, que a gente pediu uma vez, eu falei, irmã, todo mundo é crente aqui, é? E ela falou, irmãos, porque há 6 meses atrás, se eu não me engano, há 6 meses atrás, veio uma missão aqui, evangelizou muita gente. Glória a Eu Deus. falei, glória a Deus. E a gente veio aqui então para fortalecer então essa missão aqui e falar um pouco do amor de Cristo e do que Ele pode fazer com nossas vidas. E eu achei muito gratificante e essas experiências assim, irmãos. Porque, para fazer missões, ela começa com uma oração. A gente tem que fazer oração pedindo a Deus que Ele nos capacite, que Ele nos dê coragem, porque no começo não é fácil não vou mentir para vocês não. A gente fica acanhado, a gente fica ali falando, o que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? Como eu vou puxar o assunto? Então, e aí você fica meio acanhado, mas depois você fala um bom dia. Aí você fala, geralmente, a gente estudava muito com católico, né? Assim, aí evangelizando católicos, assim, muitos católicos. Aí geralmente ele fala assim, mas eu sou católico, já vou para a igreja. Eu falei, glória a Deus, irmão. Então você conhece Jesus Cristo, então você sabe que Ele é o único suficiente Salvador, que ninguém vai ao Pai sem Ele, né? Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele acaba naquela descontração, acaba desenvolvendo um assunto assim, e o evangelismo começa a acontecer, irmãos. E para honra e glória do Senhor. A gente pegou uma senhora muito agressiva assim, e a gente começou a evangelizar, aí daqui a pouco ela falou assim, mas eu não quero saber de vocês. Daqui a pouco chegou o marido dela de carro, eu falei, agora vai dar treta, né? Chegou o marido dela de carro e a gente começou, aí a irmã Cida, Maria Aparecida, que começou a conversar com ela e ela começou a se acalmar e a gente começou a falar do Evangelho. Irmãos, uma surpresa, irmãos. Quando fizemos o apelo, os dois aceitaram Jesus Cristo. Aleluia. Numa situação, irmão, que a gente achou que ia dar, a minha fé é muito pequena. Eu falei, isso vai dar briga. A gente vai ter que sair correndo daqui. E acabou 2 almas se convertendo a Jesus, aceitaram e eles se emocionaram ali. Porque, irmãos, a gente não faz nada, como eu falei, é o Espírito Santo. E podemos, irmãos, confiar que o Senhor vai estar conosco a todo momento. Vai ter muitos momentos de dificuldade, de tristeza, irmãos. Mas você pode ter certeza que o Senhor vai estar conosco em todos eles. E eu agradeço, irmãos, a oportunidade e queria falar para vocês, missões, ela é feita com joelhos que se dobram, com mãos que ofertam e com pés que se vão. E nós temos, irmãos, que se unir como igreja. Vai aos pouquinhos, irmãos, a gente pode fazer isso aí, é um passo de cada vez. Hoje a nossa igreja está bem evoluída nisso, a gente consegue fazer. Teve anos que a gente conseguiu fazer viagens para Moçambique. O nosso pastor de expansão global, nesse momento ele está na Índia. Está atendendo os Dalits lá, que são um povo muito sofrido, que não tem voz. Porque os Dalits daquele país, irmãos, eles não são considerados seres humanos para aquele povo. Porque eles não têm casta. A casta deles, eles não têm casta. E eles são os piores trabalhos, limpeza de fossa, esses trabalhos que ninguém quer que eles têm que fazer. E o pastor está lá fortalecendo os irmãos, porque há uns meses atrás, os muçulmanos foram lá numa vila lá que foi evangelizada, tem um missionário lá, e está fazendo a obra lá. Os muçulmanos foram lá e rasgaram e queimaram todas as Bíblias dos irmãos. Queimaram toda a Bíblia, bateram todo mundo para que negassem a Cristo. Mas naquela vila, irmãos, há 15 anos que o irmão está lá trabalhando com a esposa, mais de 500 pessoas se converteram para Jesus. Então, viva no Senhor lá. E esse pastor, nosso pastor, o pastor Humberto, ele foi lá para dar essa força para eles, para incentivá-los a continuar nessa linha, porque a luta é difícil, irmãos. E nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos aqui, que a nossa perseguição aqui é muito pequena.
ela pode ser ideológica, mas ela é muito pequena. Nós ainda temos a liberdade da licença. Nós temos a liberdade de falar de Cristo, onde quisermos. Entendeu? Ainda não estamos proibidos, por enquanto, irmãos. E por enquanto nós temos que ganhar essa geração para Cristo, irmãos. Porque, tem alguns dados que eu vou falar para vocês, eu ia encerrar, mas eu acabei esquecendo uma coisa muito importante. Foi feita uma pesquisa, irmãos, que 93% de todos os crentes, e isso totaliza mais ou menos, que se declararam pessoas crentes nesse último censo, que começou em 2020, terminou em 2022 por causa da pandemia. 61 milhões de pessoas se declararam crentes no Brasil, irmãos. 61 milhões de pessoas. E a maioria está em São Paulo. Um grande número está em São Paulo. Tem alguns slides, o Danilo, que fala desses dados, por favor. E, irmãos, e a gente podemos ver, e 93% dessas pessoas que pesquisam, eles fizeram uma média, né? A gente faz uma média. Nunca levaram ninguém a Cristo. 93% dos crentes nunca conseguiram converter uma só alma, irmãos. Isso é preocupante, porque o crescimento da igreja, de 2010, que foi o censo anterior, até os dias de hoje, foi apenas de, se eu não me engano, 8%. De 6 a 8%, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a igreja não está evangelizando mais. Ela não está mais fazendo missões. O foco principal dela não está mais. A gente está se sentando nas igrejas, aprendendo a palavra, que isso é muito bom, isso é muito importante. A gente tem que aprender. Nossos pastores estão aqui para isso, para nos ensinar o caminho que devemos andar. Mas, irmãos, o mais importante é o que nós estamos fazendo com essa palavra que nós aprendemos. Nós não estamos passando adiante, nós não estamos obedecendo o ídolo do Senhor, que é ir entregar o Evangelho. Irmãos, mais de 6 mil povos ainda não foram evangelizados. Temos mais de 1.800 línguas, irmãos, que não tem um versículo, nem João 3,16, na sua língua original, irmãos. E nós também fazemos missões ali no Amazonas, e você vê, irmãos, que eles se importam muito tanto com a palavra, que teve um dia uma missão foi feita lá, os irmãos fizeram o quê? Eles chegaram atrasados, só que tinha poucas Bíblias. O que eles começaram, irmãos? Para poder levar para suas aldeias, eles começaram a rasgar as Bíblias, e cada um levava as porções da Bíblia para a sua aldeia, porque não tinha Bíblia para todo mundo. Ele falou assim: é melhor compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor do que, irmãos, não levar nada. E aí chegou um irmão atrasado e ele falou assim, ele só conseguiu pegar 3 páginas. Ele falou: cheguei tarde, só peguei 3 páginas da palavra. Mas eles voltaram edificados, irmãos, para suas aldeias, e muitos andam dias e dias a pé, irmãos, para poder ouvir a palavra do Senhor. E às vezes, irmãos, uma garoazinha que dá, irmãos, e nós não queremos ir para a igreja, porque aqueles irmãos, e são índios, irmãos que foram evangelizados, entendeu? E eles dão tanto valor ao que eles aprenderam da palavra do Senhor, que eles viajam 2 dias, 3 dias a pé, e depois tem mais 3 dias de volta. E eles, às vezes, para eles ouvirem 1 hora de palavra, 45 minutos de palavra, mas eles dão tanto valor a isso, irmãos, que eles vão lá e voltam para casa edificados com a palavra de Deus. E, irmãos, a gente tem que valorizar mais a palavra de Deus. Amém. E essa palavra é para mim também, porque a palavra primeiro, eu acho que toda vez que nós pregamos, ela tem que bater na gente primeiro, né? Mas depois ela bater nos outros, porque a gente não pode pregar sobre perdão se a gente não perdoar. A gente não pode pregar sobre missões se a gente não fizer missões, entendeu? E eu estou caminhando, é muito pouco e nada que nós fizermos vai pagar o preço que Jesus fez por nós. Amém. Tudo que Ele fez por nós, não tem preço que Ele fez. E também nós não queremos, porque é pela graça, né, irmãos? Fazer missões é o fruto da fé que está em nós.
entendeu? É apenas um fruto. É o que a gente acaba fazendo por amor a Cristo, por amor ao nosso próximo, porque é o que a gente aprende da palavra. Eu peço a vocês, irmãos, que se unam, irmãos. Vocês têm um pastor aqui, evangelista, o pastor Samuel, ele gosta. Ele começou a vida dele no evangelismo, ele gosta de trazer pessoas a Cristo e se reunir com eles, irmãos. Façam grupos e vão pelos bairros, vão pelas vizinhanças e chamem as pessoas para Cristo, porque essa igreja aqui não vai caber. Se vocês orarem ao Senhor e pedirem para Deus falar com vocês, usar vocês, não vai caber nessa igreja aqui. Vocês vão ter que arrumar outro prédio, porque vai ficar pequeno. E Deus abençoe a todos. Desculpem a demora, né? Eu acho que eu acabei me perdendo um pouquinho no tempo. Acabei me perdendo bastante no tempo, né? Uma hora. Me deram 40 minutos, eu peço perdão aos senhores, mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E estou muito feliz de estar aqui novamente aqui, porque a Assembleia foi a minha primeira casa e eu agradeço essa oportunidade. Amém. Amém.